Mais Saúde inicia aqui o primeiro bloco. Em primeiro lugar, agradecendo a presença da doutora Patrícia Peixoto, ilustre endocrinologista do nosso município, e vai abordar conosco várias questões relacionadas à terapia de reposição hormonal. Esse tema é um tema ainda polêmico e controverso. Então, nós vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade da sua presença aqui, Patrícia. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, Patrícia, a HWI, que é uma instituição internacional da maior respeitabilidade, iniciou uma pesquisa e concluiu, naquela época, que haveria alguns riscos com relação ao desencadeamento de doenças neoplásicas e a processos de doenças cardiovasculares. Foi um choque para a medicina mundial, praticamente, e pelo menos em todo o mundo ocidental. Eu gostaria que você nos explicasse o que mudou na reposição hormonal depois desse estudo da HWI. Então, em primeiro lugar, agradecer, né, por estar aqui hoje. Esse estudo, de fato, esse resultado que mostrou que a terapia hormonal ela trazia um risco maior de câncer de mama e de eventos cardiovasculares, fez com que houvesse uma mudança radical em termos de tratamento, porque uma quantidade muito grande de mulheres naquela época fazia reposição hormonal, inclusive com mais de 60 anos, por um tempo prolongado. E essas pacientes, elas interromperam o tratamento e o que acontece é que de lá para cá, eu acho que o WHI ele teve de positivo? Primeiro, que a partir daí foi possível que se desenvolvessem moléculas melhores do que as que foram utilizadas, do que as que eram utilizadas no estudo, né, que eram os estrogênios conjugados e a medroxiprogesterona. E além disso também, eles passaram a fazer estudos para verificar se de fato todas as mulheres elas teriam esse risco aumentado. Qual seria de fato o grupo de mulheres que possivelmente poderia ainda se beneficiar da terapia hormonal, ou se de fato aquilo ali poderia ser estendido para todas as mulheres. Então, durante todos esses anos, os estudos, as pesquisas se direcionaram para isso. E estudos mais recentes, inclusive, viram que um ponto negativo do estudo, mas enfim, foi que um estudo realizado em 2002 mostrou que mais de 70% das mulheres que tinham sintomas de menopausa e que poderiam estar se beneficiando de um tratamento corretamente escolhido, elas estavam sem tratamento por conta do medo que se gerou a partir do resultado desse estudo, né? Porque realmente você agora fala de reposição hormonal ainda hoje e há um temor muito grande em relação a isso. Perfeito. Então, desse período para cá, uma das mudanças diz respeito à vertente da criação de moléculas novas, menos agressivas ou menos possíveis de aumentar esse risco de doenças neoplásicas. Esse é um parâmetro. Eu acho assim, não seriam nem menos agressivas, mas são moléculas que elas mimetizam de forma, né, elas simulam de forma mais perfeita o estrogênio endógeno, o estrogênio que a mulher produz, a progesterona que a mulher produz. Então a gente hoje tem o estradiol para isso, a gente tem a progesterona micronizada para isso. Então são realmente moléculas que a gente verifica que os estudos realizados com essas moléculas, a gente consegue ter resultados melhores, não só essa questão, como também a via de administração, né, que antes era basicamente a via oral e hoje a gente tem como estar utilizando por via transdérmica, entre outras. Então, isso também é uma outra forma, né, de você amenizar o risco de efeitos colaterais da reposição hormonal. Ou seja, que não seriam moléculas estrito senso, menos agressivas, assim, menos estranhas ao organismo. Exatamente, mais bioidênticas, né, ao organismo, exatamente. Perfeito, e consequentemente com muito menor risco
de quaisquer efeitos indesejáveis. Certamente, né? E aí uma outra questão, e que os estudos todos apontaram nesse caminho, né? É de que é você saber para que pacientes essas moléculas, elas de fato não vão estar oferecendo um risco elevado, ou mesmo elas vão estar propiciando benefícios maiores do que o risco. Então aí é saber de fato, você escolher qual é o grupo de pacientes que tem um risco baixo ou moderado de fazer a terapia hormonal, e escolher também muito o momento de se começar a terapia de reposição hormonal. Porque antes isso às vezes era mais demorado, né? E hoje a gente sabe que há o que se chama de janela de oportunidade. E o que é isso? A mulher, ela começa a ter sintomas do climatério, da redução dos hormônios femininos, muito antes dela parar definitivamente de menstruar. E a gente tem que estar atenta no consultório para verificar os sintomas que essa mulher passa a apresentar já antes da interrupção total da menstruação, e já nesse momento fazer a avaliação dessa paciente, verificar se ela entra naquele grupo de pacientes que vai se beneficiar da reposição hormonal e oferecer a reposição hormonal para essa paciente, tá? Porque foi visto que a reposição hormonal feita nos primeiros 10 anos antes, né, da menopausa, quer dizer, os primeiros 10 anos da perimenopausa e climatério, é nesse período que ela consegue ter os benefícios. Perfeito. Então, eu lhe perguntaria e deixaria a resposta para o segundo bloco, para que você pudesse se estender com mais detalhe. Quais seriam os períodos adequados para a reposição hormonal e quais seriam os períodos inadequados? Retornamos em seguida no segundo bloco com a doutora Patrícia Peixoto.